queridos! Que manhã gostosa, né? Enquanto muitos aí afora estão, não sabemos como, né? Talvez muitos nesta manhã estão chegando agora em casa, não sabemos a situação que eles estão chegando. Nós estamos amanhecendo o nosso dia com Deus, né? Como é uma discrepância nesse mundo que nós vivemos, né? Mas o irmão Gaspar falou uma coisa interessante, né? Nós estamos caminhando, nós estamos juntos, nós estamos buscando algo que é um propósito, ver Jesus voltar logo, né? E eu me lembro quando nós fomos para Israel agora, um ano atrás, agora dia 11 de abril completou um ano. E exatamente no dia 25 de abril nós estávamos pisando em Israel. E foi muito bonito quando nós chegamos em Israel e nós olhamos o Monte das Oliveiras. Nós estávamos dentro do ônibus e a guia olhou para fora da janela e ela disse: Pessoal, agora olhem à minha direita. Ela disse: Lá no monte vocês vão avistar agora o Monte das Oliveiras. E nós olhamos à direita e nós avistamos aquele Monte das Oliveiras. E daí meu esposo olhou para mim e disse assim: E o Monte das Oliveiras irá se fender e a cidade santa será estabelecida aqui. E eu achei muito bonito quando ele falou aquilo, porque ela pediu para que nós avistássemos o Monte das Oliveiras. E ele completou aquilo que ela teria que dizer a nós, né? Mas no conhecimento dela também, a gente não sabe qual a informação que ela tinha, né? E quando ele me falou aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, nós não temos noção do que Deus está preparando para nós, né? E nessa manhã gostosa de domingo, eu quero falar um tema hoje bem importante para vocês. Eu estou aqui no carro, como eu falei, né? Eu estou na casa dos meus pais e aqui a casa é cheia quando vem, né? Criança, todo mundo fazendo barulho. Então eu disse, eu vou para dentro do carro. Queridos, o tema que eu quero falar com vocês hoje é a esperança da Páscoa e a cura das emoções em Cristo. Não é fácil, né? No mundo que nós vivemos, buscarmos a cura em Cristo, né? Algo que às vezes para as pessoas do mundo é tão distante. E às vezes eu tenho pacientes que me dizem assim: Mas se é tão distante isso, tão distante, mas é uma cura que nós não visualizamos, nós desfrutamos dela, porque através das misericórdias, da graça do Senhor Jesus, disponível a nós todos os dias, nós conseguimos sentir isso na nossa vida, né? E é muito bom quando a gente fala sobre a cura das nossas emoções, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a gente sabe, queridos, que hoje muitas pessoas estão sorrindo por fora, mas estão gritando por dentro, gritando por dentro. Quantas pessoas estão adoecidas? Há poucos dias eu tive uma notícia não muito boa. Eu fui o ano passado num congresso nacional de psicologia e hoje nós temos um cara que é referência para a questão ética da psicologia, né? Talvez até vocês ouviram falar aí, é Bruno Soalheiro. Um cara muito renomado, um cara com um conhecimento assim, ó. Sabe aquele cara que você ouve, se prepara para ouvir uma palestra dele e que você faz de tudo para não perder uma frase que ele diz? De tanto conhecimento, de tanta coisa. Nossa, um cara fora extraordinário. Mas na quarta-feira da semana passada, ele não aguentou a dor. Ele sorria por fora, mas talvez ele gritava por dentro. E essa dor que ele sentia, ninguém sabia, só ele. Só ele vivenciava, só ele aguentava, só ele chorava. E nós ficamos sabendo que ele tirou a vida. E daí você pode se perguntar assim, Vanessa, mas um psicólogo? Sim, queridos, todos nós passamos pela dor. Todos nós, em algum momento da nossa vida,
Nós sorrimos por fora, mas nós gritamos por dentro. E hoje eu quero trabalhar com vocês esse assunto. Quantas vezes a alma está carregada, gritando, chorando? Tem momentos que nós pensamos que nós não vamos conseguir carregar o nosso corpo. Mas quando nós entregamos essas dores a Deus, Deus ele é nosso alento. Deus nos dá forças. O que a vida, o que a vinda de Jesus ao mundo tem a ver com tudo isso, Vanessa? Tem tudo a ver. Jesus não veio ao mundo apenas para nos salvar do pecado. Ele veio também para nos curar das dores emocionais, da ansiedade, da depressão, da angústia, da culpa, da solidão. E é engraçado que todos esses pensamentos perpassam a nossa mente todos os dias da nossa vida. Às vezes nós amanhecemos felizes, em seguida vem a solidão, vem a culpa, vem a ansiedade. E às vezes em um dia da nossa vida, da nossa existência, essas emoções perpassam pela nossa mente. Então eu quero trabalhar com vocês nessa manhã 7 lições da Páscoa para a nossa saúde emocional. A primeira delas, Deus entrou na nossa dor. Depois eu posso passar para vocês os textos bíblicos, tá? Nós vamos trabalhar muitos textos bíblicos hoje e vamos trabalhar textos do Espírito de Profecia também, tá? Então, o primeiro passo, a primeira lição, Deus entrou na nossa dor. E eu ouvi a irmã falando que ela tem uma dor fina que corre pelo braço e pelo dedo. Sabia que Deus conhece isso? Deus sabe dessa dor. Deus sabe que talvez essa dor fina que corre pelo braço é oriunda de alguma outra dor que está guardada lá dentro do nosso ser, do nosso íntimo, que às vezes nós não queremos falar, às vezes nós queremos guardar, fazer o silêncio. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nasceu. Jesus não nasceu num palácio, nasceu numa estrebaria. Por quê? Porque ele veio até as margens da dor humana. Ellen White diz: Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Desejado de todas as nações, página 25. Deus conhece a nossa história, queridos. Deus sabe do que nós precisamos. Ele não nos abandonou. E às vezes nós até pensamos, eu tenho uma paciente que diz para mim, Psi, eu estou há 1 ano em tratamento e Deus não muda o meu jogo da vida. E eu peço, e eu oro, e eu peço, e eu oro, e Deus não muda o jogo da minha vida. E essa semana foi muito legal quando ela me disse assim, Psi, não deu certo. Mas eu entendi uma coisa, ela disse. Se eu tivesse ido para aquele lugar, talvez hoje eu não estaria nos caminhos do Senhor. Daí eu disse para ela assim: lembra que você me falou que parece que Deus não muda o teu jogo? Deus muda o nosso jogo. Só que Deus ele vê além daquilo que nós não conseguimos ver. E talvez o jogo dela e a vontade dela era ter ido, mas talvez Deus permitiu que ela não fosse para que ela não estivesse distante dele. Então, queridos, às vezes Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Ele nos conhece no íntimo da nossa dor. E Ele está aqui para nos cuidar, nos amparar. E a irmã Maria falou: que manhã gloriosa! Gente, vocês não têm noção como o despertar do dia para mim é prazeroso. Eu tenho essa frase todos os dias na minha mente. Amanhã da ressurreição. Amanhã da ressurreição. E quando eu me deparo com o dia amanhecendo, eu fico imaginando Jesus ressuscitando naquele dia.
na manhã da ressurreição. Deus conhece a nossa história. Ele não está distante das nossas lutas emocionais. Ele está com você. Ele está comigo no meio das nossas dores. Olha que coisa linda. Saber que Deus sabe o porquê eu choro. Deus sabe o porquê eu me preocupo. Gente, isso é lindo. Saber que Deus conhece as nossas emoções e os nossos pensamentos. Antes mesmo de eu pensar, Deus já olhou o nosso coração. Olha que promessa linda. Que promessa linda. Jesus entende as nossas emoções. Hebreus 4,15 diz assim: temos um sumo sacerdote que se compadece. Jesus chorou, Jesus sentiu abandono, foi traído e ele entende o que eu e você sentimos. Ellen White afirma: nenhum homem pode sentir tanta dor de outros como aquele que levou sobre si as enfermidades da humanidade. Olha que texto lindo. Ciência do Bom Viver, página 27. Queridos, aqui eu quero fazer uma aplicação. Eu e você não precisamos fingir o que nós sentimos. Eu e você não podemos achar vergonhoso os nossos sentimentos e as nossas emoções. Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele olha por nós. Você não precisa fingir diante de Jesus. Ele entende profundamente a sua dor, as suas lágrimas, o seu choro. Ele entende, ele compreende mais do que tudo. Terceiro, a cruz revela o seu amor. João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Se você quer saber o quanto você vale, olhe para a cruz. E ontem eu contei a história da Páscoa para as crianças aqui na igreja. E daí, enquanto eu estava contando a história da Páscoa, as crianças estavam um pouquinho agitadas e uma corria, uma levantava. E eu levei 2 gravetos aqui no pai e na mãe, tem muito gravetinho, muito mato, né? Como vocês estão vendo, ó, tem muita árvore. E daí eu comecei a falar para eles da cruz, a importância que foi a cruz do Calvário. E daí eu peguei aqueles 2 gravetinhos e eu comecei a enrolar um fiozinho para grudar aquela cruz, né? Para eles entenderem. E quando eu comecei a fazer aquilo, as crianças silenciaram na sala e eles ficaram assim, ó. E como eu percebi que eu tinha captado a atenção deles, eu continuei passando aquele fiozinho na cruz. E fui passando, e fui passando, e fui passando. E daí no final eu falei do sangue que verteu na cruz. E aquelas crianças olharam para mim e disseram assim: Tia Vane, Jesus, o sangue dele escorreu na cruz? Eu disse sim. Imaginem que essa cruz aqui, Jesus foi pregado. E quando eles colocaram os pregos nas mãos de Jesus, esse sangue escorreu. E daí eu peguei um pouquinho de tinta guache e fui colocando naquela cruz, para eles imaginarem como tinha sido. Queridos, nós precisamos elevar o nosso pensamento a viver isso. A viver isso. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero fazer um desafio para você. Tente imaginar isso que Jesus viveu. Tente imaginar que Jesus, ele conhece você. Aquele momento doloroso da cruz do Calvário, ele sabia o que eu e você passaríamos. E por que que nós almejamos tanto a volta dele?
porque tem momentos que nós não aguentamos. Tem momentos que os fardos realmente são pesados e pesados demais. A cruz revela o seu amor. Terceiro passo. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Se você quer saber o quanto você vale, olhe para a cruz. Ellen White diz: a cruz deve ser o grande argumento, o motivo de toda a missão. O desenrolar da história é a cruz do Calvário. Quem sofre emocionalmente muitas vezes sente que perdeu o valor. E a cruz de Cristo, ela grita: você é valioso. Você é um presente de Deus. Eu sonhei com a tua vida. Você é valiosa, você é valioso. Queridos, nós precisamos, por mais que a nossa mente seja pecadora, nossa imaginação seja má, os nossos pensamentos sejam ruins, nós precisamos nos conectar e tentar vislumbrar os momentos da cruz do Calvário. Vocês sabem, eu sou uma pessoa muito. Por mais que eu seja psicóloga e eu assim, eu me coloco muito no lugar das pessoas, no momento do atendimento. Então, enquanto a pessoa está me relatando a história dela, eu tento entrar no mundo dela e compreender a dor que ela está vivendo. E o que eu faria por essa pessoa? E se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Então, nós precisamos viver esse momento. E às vezes eu fico me conectando. Esses tempos eu tentei assistir o filme A Paixão de Cristo. Eu já assisti ele. Eu já assisti ele várias vezes. Mas eu tentei novamente tentar entrar nas cenas da cruz do Calvário. Gente, eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir. O meu coração parece que rasga. Eu não consigo assistir. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela tortura. E daí o Fábio disse para mim: Vanessa, tenta assistir mais um pouquinho. Eu digo, amor, eu não consigo, não leve a mal. Eu disse para ele. Deus compreende o meu pensamento e ele sabe o quanto eu penso nesse sofrimento e nessa dor. Então eu não quero assistir. Eu não quero assistir. Queridos, ele sofreu por mim e por você. Ele chorou por mim e por você. Ele verteu o sangue dele por mim e por você. E isso é motivo de eu viver intensamente e não desistir. Por mais que eu passe pela dor, por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu preciso ter força para lutar e vencer. Jesus, ele está comigo. A quarta, a ressurreição traz a vida nova. Texto segundo a Coríntios 5:17. Se você está em Cristo, Jesus ressuscitou e com ele a esperança de uma nova história. Ellen White afirma: a vida de Cristo, a vida que Cristo viveu em nosso favor é concedida. Em Cristo, o seu passado não define o seu futuro. A cura para a alma. Deus não quer saber do nosso passado. Deus nos perdoa. Por isso que nós temos a graça, nós temos a misericórdia, que ela nos alcança todas as manhãs. E se eu perguntasse para você, hoje, como você levantou da cama? Com qual pensamento você levantou hoje? Você tem certeza da tua salvação? Por mais que nós erramos ontem, mas Deus não quer saber do nosso ontem. Deus quer saber do nosso hoje. E se eu perguntar para você, você acredita que se Jesus voltasse hoje você estaria salvo?
Eu estaria. Eu estaria. Se Jesus voltasse daqui 2 horas, eu tenho certeza que eu estaria salva, porque a graça dele me alcançou nessa manhã. Eu levantei, eu orei, eu pedi perdão para Deus. Eu disse, Senhor, renova o meu espírito nessa manhã. Que o teu Espírito Santo me visite, visite os meus pensamentos, visite a minha alma, visite o meu coração, que eu possa ser melhor nesse dia. Nós precisamos ter essa certeza do perdão, da salvação. O quinto passo, o Espírito Santo restaura a mente. Texto, João 14, 26 e 27. O Consolador nos enviará todas as coisas. Você não está só. O Espírito Santo é mais do que um conceito, é uma presença que acalma. Vocês não percebem o quão gostoso é esses momentos que nós estamos juntos? Ouvindo a oração da Maria do Carmo, ouvindo a meditação do irmão Gaspar, ouvindo as palavras da Roseli, essa calma da manhã, esse silêncio da manhã. Eu me conecto tanto com Cristo nesse horário da manhã, tanto que eu levanto cedinho na minha casa para ouvir o canto dos pássaros, o silêncio da cidade. Isso para mim é tão prazeroso. Ellen White declara: o Espírito Santo cura as enfermidades daqueles que o recebem. Ciência do Bom Viver, página 163. Tem momentos em que a mente nossa está um caos. E é aí que o Espírito Santo age, trazendo paz aonde há tormenta. Queridos, eu tenho uma frase que eu carrego comigo em todos esses anos de psicologia. Nós precisamos visitar as nossas emoções todos os dias. E não é nada errado. É certo. É extremamente certo nós visitarmos as nossas emoções todos os dias. Sabe o que é errado? É nós fazermos morada nelas. Nós não precisamos fazer morada nas emoções que não nos fazem bem, nas emoções que não nos trazem alegria. O fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, ele nos deu o direito a essa salvação. E se Deus nos permitiu vivermos aqui, nós precisamos viver com alegria. Porque cada dor, cada pensamento, cada lágrima que nós passarmos, Jesus, ele conhece. E você pode até estar alguém deve estar se questionando, né? Vanessa, eu não sinto isso. Eu sinto que Deus me abandonou. Não faça morada nesse sentimento, nessa emoção. Porque quando nós fizemos morada nesse tipo de emoção, nós adoecemos. E não é esse o desejo de Deus. Nós podemos visitar as nossas emoções e não está nada errado. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre. Nós estamos passando ainda, né? A minha, a minha família ainda está passando, né? Nós tivemos o funeral do meu primo faz uma semana, daquele, acho que eu não sei se eu comentei com vocês, de câncer. E o pai tá bem triste, né? Meu pai tá muito triste. E é normal ele viver isso. E ontem eu disse para ele, pai, é legal você chorar, chore se você tem vontade. Fale se você tem vontade. Não é errado. Nós precisamos viver essas emoções. Nós não precisamos guardar elas. Agora, o que que é errado? É errado eu permanecer murmurando nessa dor, nesse pensamento, nessa tragédia. Entende? Então, é normal você viver as emoções da tua vida. Chore, ore. Senhor, eu não estou bem. Me ajuda, Senhor. Levanta dali. Você entregou nas mãos de Deus. Você precisa confiar. Aí entra a confiança de Esther.
Então nós precisamos confiar que Deus ele cuida de tudo. Sexto, e já estamos caminhando para o final. A igreja é um lugar de acolhimento emocional. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros. A fé não se vive sozinha, gente. A cura emocional, ela vem pela comunhão, pela intercessão. A verdadeira religião não é egoísta. Vive para o bem dos outros. Ministério da Bondade, página 110, Ellen White diz: a verdadeira religião não é egoísta. Vive para o bem dos outros. Se você não está fazendo bem para os outros, é inútil. Faça o bem para os outros. Aplicação. Se você está ferido, não se isole. E se você está bem, abrace quem está sofrendo. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Se você está sofrendo, se você está ferido, se você está machucado, por favor, não viva sozinho. Tem pessoas que aí do teu lado estão bem, estão esperando você para dar um abraço, para dizer que estão orando por você. Busque essa informação. Ela é necessária para você avançar na tua dor emocional. E por fim e última, é o que nós mais aguardamos. O que eu e você aguardamos? Falem para mim, por favor. Abram os microfones aí e falem para mim. O que mais eu e você aguardamos? A volta de Jesus. Ótimo, muito bem, irmão Gaspar. Volta de Jesus, São Coelho. Volta de Jesus. A sétima e última diz: a volta de Jesus será a cura definitiva. Apocalipse 21:4 diz: e Deus enxugará o quê? Terminem para mim. Dos Toda nossos, lágrima. toda a lágrima. Não é toda lá. Essa é a Páscoa completa. O sofrimento tem data para terminar. Queridos, logo vai acabar. Vocês conseguem vislumbrar isso? Eu nem consigo, eu já me emociono. Os meus olhos não conseguem imaginar. Logo vai cessar todo o sofrimento. E ontem nós estávamos na mesa, conversando sobre isso na casa do meu cunhado. E o meu cunhado disse assim: Fábio, será que lá no céu eu vou conhecer quem é a Dani? Será que lá no céu você vai saber quem é a Vanessa? Daí o Fábio falou assim: Fala, Dad, eu acredito que nós vamos nos conhecer. Olha o que ele falou. Eu acredito que lá no céu nós vamos nos conhecer por um período de tempo. Por quê? Imagina que eu e a Vanessa casamos aqui na Terra. Deus é o quê? Deus é amor. Eu não é amor. Deus é o amor. Hoje, o que nós entendemos como amor é Jesus. Jesus é amor. É amor incondicional. Jesus é amor. Lá, lá na Terra, eu casei com a Vanessa. O fruto do amor meu e da Vanessa é o quê? A Betina. O que a Bíblia fala sobre nós crescermos e multiplicarmos? Então, eu acho que Deus não vai permitir que o fruto do nosso amor não seja reconhecido pela nossa união na Terra. Então, em algum momento, nós vamos nos conhecer, nós vamos nos abraçar, nós vamos ver tudo que a gente fez juntos, mas o céu, ele vai ser um gozo eterno. Vocês têm noção? Quando Ellen White fala isso, um prazer eterno. E as coisas serão tão boas,
tão boas lá, tão maravilhosas, que eu e você não vamos precisar dessa informação. Porque talvez, em alguns momentos aqui, eu magoei o Fábio com palavras, com atitudes. Em algum momento da vida, o Fábio também me magoou. Talvez em algum momento nós magoamos a nossa filha. Só que lá no céu, nós não vamos viver isso. E olha aqui o que ele diz. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a Páscoa completa. O sofrimento tem data para terminar. Ellen White diz: na presença de Jesus, todas as enfermidades desaparecerão. Jesus, ele promete, e ele prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, o luto, a dor, a solidão, a tristeza, tudo vai passar. Serão apenas lembranças vencidas. Guardem isso. A dor que nós vivemos hoje serão somente lembranças vencidas. A verdadeira Páscoa é mais do que um evento, é um convite para a cura do coração. Jesus nasceu para se aproximar de mim e de você. Morreu para provar o seu valor. Ressuscitou para nos dar uma vida nova todas as manhãs e prometeu voltar para restaurar tudo o que foi quebrado, inclusive as nossas emoções. Que hoje eu e você possamos entregar a nossa vida a Deus mais uma vez, na certeza de que Ele cura, Ele restaura, Ele renova e Ele nos dá vida nova. Que Deus te abençoe nesse dia lindo de Páscoa. Que você não acredite no coelho, mas que você acredite num Jesus que vive eternamente para nos amar. Vamos orar? Alguém quer falar? Doutora, a senhora ora, aí vamos ter uma outra oração e aí nós abrimos os microfones para as Uhum, pessoas falarem. vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por esse amanhecer. Obrigado porque mais um dia as nossas forças se renovam, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor entende as nossas emoções, entende as nossas dores, as nossas lutas, as nossas lágrimas. Mas nós sabemos que tudo isso está prestes a acabar. Mas enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, Senhor, nós queremos que o Senhor restaure a nossa fé, restaure as nossas forças, nos dê ânimo, nos dê coragem para vencer. Senhor Deus, nos abençoe. Esteja com os nossos familiares nesse dia comemorativo, aonde nós sabemos que o Senhor ressuscitou para nos dar a vida e nos dar uma vida em abundância. Cuide dos nossos queridos, dos nossos familiares, cuide das mães, cuide dos pais, cuide dos filhos, cuide dos nossos cônjuges, Pai, aonde eles estiverem. Que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, que nós possamos ser instrumentos vivos nas tuas mãos todos os dias. Querido Deus, esteja com esse grupo. Nós não sabemos o que cada um leva no coração, leva na mente, Senhor Deus. Nós não sabemos das dores do passado, das dores que muitos estão enfrentando, mas nós sabemos que nós temos a Ti para recarregarmos as nossas baterias. Portanto, Senhor Deus, continue ao nosso lado. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.